O Canadá decidiu, na prática, encerrar as tarifas aplicadas aos veículos elétricos de origem chinesa. Embora os números iniciais chamem atenção, a medida ganha real significado quando analisada dentro de um contexto mais amplo. O movimento sinaliza uma postura clara de autonomia estratégica. O governo canadense demonstra que seguirá suas próprias decisões de política comercial, independentemente das pressões exercidas pelos Estados Unidos. Essa escolha evidencia uma divisão geopolítica cada vez mais profunda entre os dois países. Em uma mudança expressiva na política comercial da América do Norte, o primeiro-ministro Mark Carney anunciou uma nova parceria estratégica com a China, que efetivamente reabre o mercado canadense para os veículos elétricos chineses. Trata-se de uma ruptura relevante com o alinhamento automático que o Canadá vinha mantendo em relação às decisões comerciais de Washington, especialmente no setor automotivo. Inicialmente, foi estabelecido um limite para o número de veículos elétricos chineses que poderão ser vendidos no Canadá. Esse teto é de aproximadamente 50 mil unidades por ano, um volume considerado relativamente pequeno diante do tamanho do mercado canadense. Ainda assim, há forte percepção de que esse limite funciona apenas como uma fase de transição, criada para preparar o mercado e a opinião pública. A expectativa é de que essa restrição seja revista e ampliada ao longo do tempo, conforme a aceitação dos consumidores e os desdobramentos diplomáticos. A decisão canadense está diretamente ligada às retaliações adotadas pela China após o país norte-americano praticamente banir os veículos elétricos chineses. Pequim respondeu impondo tarifas sobre produtos estratégicos do Canadá, especialmente o óleo de cozinha derivado da canola, além da própria semente de canola. Esse movimento teve impacto relevante, uma vez que a China é uma grande consumidora desses produtos, amplamente exportados pelo Canadá. As restrições também atingiram outros itens importantes, como lagosta e caranguejo, setores sensíveis da economia canadense. Esse novo direcionamento da política comercial canadense representa um afastamento visível da postura protecionista adotada pelos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, abre caminho para que os consumidores canadenses tenham acesso a veículos elétricos mais acessíveis, em linha com o que já ocorre em mercados como o australiano. Nos últimos 2 anos, o Canadá havia seguido de perto as decisões americanas, especialmente após o governo Biden impor uma tarifa de 100% sobre veículos elétricos chineses. Na esteira dessa decisão, o Canadá adotou sobretaxas semelhantes, bloqueando efetivamente a entrada de marcas como Spence, Ecker, NIO, BYD e Leapmotor no mercado nacional. Esse cenário, no entanto, começa agora a se transformar. Como parte do acordo comercial firmado entre o primeiro-ministro Mark Carney e o governo chinês, o Canadá concordou em permitir uma cota anual de 49 mil veículos elétricos chineses, sujeitos a uma tarifa de apenas 6%. Segundo o gabinete do primeiro-ministro, esse volume representa menos de 3% do mercado automotivo canadense, o que reforça o caráter cauteloso e gradual da medida. O foco do acordo está claramente voltado ao segmento de entrada do mercado, com veículos mais acessíveis. As projeções do governo indicam que, em um horizonte de 5 anos, mais de 50% desses veículos importados deverão ser modelos acessíveis, com preço de importação inferior a 35 mil. Há também a expectativa de que essa cota inicial seja ampliada de forma discreta ao longo do tempo, possivelmente para 100 mil ou até 200 mil unidades, à medida que novas concessões comerciais sejam negociadas entre os dois países. Em contrapartida, a China concordou em reduzir significativamente as tarifas sobre a semente de canola canadense, de 85% para 15%, além de suspender as restrições impostas à lagosta e ao caranguejo do Canadá. Esses produtos têm grande relevância para as exportações canadenses e sua taxação havia causado prejuízos importantes à economia do país. Embora não tenham provocado um colapso econômico, os impactos foram suficientes para pressionar o governo a buscar uma solução diplomática. Diante de um relacionamento cada vez mais tenso com os Estados Unidos, o Canadá passou a avaliar alternativas. A percepção em Ottawa foi de que Washington não vinha demonstrando disposição para manter uma relação comercial equilibrada, o que abriu espaço para uma aproximação pragmática com a China. O governo canadense enfatiza que o acordo não se limita à importação de veículos. O texto oficial do entendimento prevê que a parceria impulsione investimentos relevantes de empresas chinesas no Canadá, por meio de joint ventures voltadas à construção de uma cadeia doméstica de suprimentos de veículos elétricos. Isso inclui a possibilidade de instalação de fábricas, centros de montagem e infraestrutura produtiva no território canadense, fortalecendo a indústria local. Nesse contexto, a cota inicial de 49 mil veículos elétricos chineses deve ser vista como apenas o primeiro passo de um processo mais amplo. Além de representar o início de uma nova fase na política industrial canadense,
O acordo também simboliza um afastamento gradual do Canadá em relação à dependência estratégica dos Estados Unidos, marcando uma reconfiguração importante no equilíbrio econômico da América do Norte. O movimento sinaliza que o primeiro-ministro do Canadá aposta na entrada direta de empresas chinesas no país, inclusive com a instalação de fábricas e unidades produtivas em território canadense. Dentro dessa lógica, a cota inicial de 49 mil veículos elétricos é claramente limitada, mas cumpre o papel de marco inicial. Trata-se do começo de um processo mais amplo, que também representa o início de um distanciamento gradual do Canadá em relação aos Estados Unidos. Esse afastamento ocorre, em grande parte, por falta de alternativas. O governo canadense avalia que não houve espaço real de negociação com Washington. A postura adotada pelos Estados Unidos, especialmente sob liderança de Donald Trump, deixou o Canadá em uma posição desconfortável, praticamente forçando o país a buscar novos parceiros estratégicos. Diante desse cenário, a aproximação com a China surge como uma resposta pragmática a um ambiente externo hostil, ainda que politicamente sensível. O contexto se torna ainda mais relevante quando se observa a atual posição da indústria automotiva chinesa. Os fabricantes chineses de veículos elétricos estão entre os mais avançados do mundo, rivalizando inclusive com a Tesla em tecnologia, desempenho e inovação. Além disso, conseguem produzir a custos significativamente mais baixos do que seus concorrentes globais. De acordo com declarações do presidente executivo da Volkswagen, fabricar veículos elétricos na China chega a ser cerca de 50% mais barato do que na Europa, o que confere às montadoras chinesas uma vantagem competitiva difícil de ignorar. Essa eficiência produtiva não ocorre às custas da qualidade. Pelo contrário, os veículos elétricos chineses vêm apresentando melhorias constantes, praticamente mês a mês. Avanços em velocidade de carregamento, autonomia das baterias, softwares embarcados e recursos de assistência à condução e direção autônoma têm se tornado cada vez mais evidentes. Esse ritmo acelerado de evolução tecnológica reforça a expectativa de que os veículos chineses terão alta aceitação no mercado canadense. Diante desse cenário, a tendência é que o limite anual de 49 mil veículos elétricos seja atingido com facilidade. A partir desse ponto, surgem questionamentos relevantes. Caso as montadoras chinesas atinjam rapidamente esse teto, ainda nos primeiros meses do ano, haverá um volume significativo de veículos já importados, com consumidores interessados, mas impedidos de concluir a compra por restrições tarifárias e quantitativas. Nesse contexto, a pressão por uma ampliação da cota se tornará praticamente inevitável. É plausível que essas empresas solicitem ao governo canadense um aumento discreto do limite, argumentando que a demanda já existe e que os entraves são puramente administrativos. Nesse cenário, o governo canadense pode enxergar a situação como uma nova oportunidade de negociação, vinculando a ampliação da cota a concessões adicionais por parte da China, como reduções extras nas tarifas aplicadas à canola canadense ou a outros produtos agrícolas estratégicos. A resposta chinesa, dentro dessa lógica de reciprocidade, tende a ser positiva, o que reforça a percepção de que esse acordo será ajustado gradualmente ao longo do tempo. Embora existam observações paralelas sobre o consumo de óleo de canola, esse ponto foge do núcleo da discussão. O aspecto central é que os fabricantes chineses de veículos elétricos estão consolidando sua liderança global. Ao mesmo tempo, o mercado automobilístico dos Estados Unidos, fortemente protegido por tarifas e barreiras comerciais, acaba criando obstáculos para si próprio. Essa postura tem contribuído para um atraso crescente em relação à China. A situação se agrava pelo posicionamento crítico de Donald Trump em relação aos veículos elétricos. Essa postura gera insegurança entre as montadoras, que passaram a reduzir ou postergar investimentos em pesquisa, desenvolvimento e expansão desse segmento. Ainda que publicamente afirmem o contrário, na prática muitas empresas estão desacelerando seus projetos de eletrificação. Esse ambiente de incerteza tem ampliado a distância tecnológica e produtiva entre os Estados Unidos e a China. Enquanto os fabricantes chineses avançam rapidamente, os norte-americanos enfrentam limitações políticas e estratégicas que comprometem sua competitividade. Mantido esse cenário, o resultado tende a ser uma perda estrutural de protagonismo da indústria automotiva dos Estados Unidos, configurando um quadro que muitos analistas já consideram uma trajetória preocupante e potencialmente desastrosa. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir. Tenho certeza que será perfeito para você.